Não se enganem. Esses 2 vídeos do psicopata são sobre gente como eu e tantos outros que quebraram o intermediário que havia entre você e a informação de qualidade. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu tava vendo aqui que enquanto a gente estava no ar, chegou a notícia aqui para mim que eu não tinha visto. Da revista Veja. Não sei se o pessoal da produção vai ter velocidade para colocar aí na tela. Mas diz o seguinte: a campanha do senador Flávio Bolsonaro decidiu que o candidato à presidência do PL só participará do debate da Globo se o presidente Lula, que disputa a reeleição, também estiver presente. A coluna apurou que a avaliação da equipe é que, sem o petista no palco, Flávio pode se transformar no principal alvo dos demais candidatos. O senador, porém, defendia participar do debate e sustenta que pode ignorar eventuais ataques. Olha que interessante. Tá correto. Não fica dando moral pra Globo, não. Deixa a Globo, flopar na audiência. Deixa a Globo flopar na audiência. Outra notícia que também chegou aqui pra mim no clipping do Flávio. Notícia do Valor Econômico. Flávio Bolsonaro diz que programa social não pode ser a única coisa que o governo faz por alguém. Bom, isso aí. O governo tem que dar segurança, o governo tem que dar transporte, infraestrutura de transporte, quando a iniciativa privada não puder dar. O governo tem que dar algum tipo de saúde para as pessoas, embora não da forma que as pessoas imaginam. O governo tem um monte de coisa para fazer. O governo, menos do que as pessoas imaginam, mas o governo tem um monte de coisa para fazer. O que o governo não pode ser, em programa social você pode ter, mas tem que ser assim, a última coisa, quando tudo falhou e o cara tá muito na merda, aí você dá um programa social para impedir que o cara passe fome. Você não pode ter E eu acho que esse discurso é um discurso bom, um discurso que falta. Eu acho que se a gente tivesse um discurso de um candidato dizendo, não sei o que vocês acham, vocês podem dizer no chat, mas eu sou da opinião de que se a gente tivesse um candidato com um discurso mais ostensivo de que você não pode ficar com o país inteiro dependendo do governo, que Bolsa Família tem que ser uma questão emergencial para quem está passando por um problema, que as pessoas precisam sair efetivamente do Bolsa Família. Eu não sei, eu acho que há espaço para isso, sim. Mas quando você tem uma Flávio subindo assim, é óbvio que vai ter o sistema não vai assistir em paz. Eu tenho até medo desse momento tão bom que o Flávio tá. Porque eu não duvidaria aí que o nego arrumasse mais coisas, inclusive falsas, para trazer a respeito dele. E que o Brasil já tem uma campanha que já não tem mais liberdade de expressão no Brasil, você já sabe. Eu já sei melhor do que ninguém. Mas dentro dessa campanha há um foco muito grande e específico em pessoas como eu. Jornalistas que não se dobraram ao regime e que continuam falando as coisas. E pessoas como o Alexandre de Moraes, como o Lula, elas não querem que você ouça. Nesse sentido, eu quero falar um pouco mais sobre o caso do jornalista que a gente trouxe aqui na semana passada, que a gente tem falado o tempo inteiro na mídia. Aquele que publicou as reportagens expondo a corrupção do Flávio Dino e teve o sigilo da fonte quebrado pelo Alexandre. Na verdade, não é nem bem sobre ele que eu quero falar. É porque o caso dele, como sempre a gente faz no Paulo Figueiredo Show, né? A gente usa as notícias para uma discussão maior, mais importante. E nesse caso eu quero fazer uma reflexão com vocês. E aí a gente tem que seguir uma linha do tempo. A linha do tempo é o seguinte. Em 2025, o Luiz Pablo, esse jornalista, publica uma série de reportagens expondo o uso criminoso por parte do Flávio Dino e da sua família de um carro de propriedade do Tribunal de Justiça do Maranhão. Aí, no início de 2026, a PGR se manifesta favoravelmente a uma investigação contra o jornalista pelo crime de perseguição. E o caso, que inicialmente estava com o Cristiano Zanin, é redistribuído para o Alexandre de Moraes, dizendo que fazia parte do inquérito das fake news. Em março desse ano, o Alexandre assina uma decisão autorizando uma operação de busca e apreensão contra o Luiz Paulo, apreendeu 2 celulares, um notebook e um HD. Na sequência, o Luiz Paulo, o jornalista, é levado a prestar depoimento na Polícia Federal.
Uma vez que todos os aparelhos foram analisados e o Alexandre conseguiu o que queria, ele, em abril, determinou a devolução dos equipamentos do Luiz. E, obviamente, o que ele queria com os aparelhos? Descobrir quem era a fonte que dedurou a corrupção que aconteceu do Flávio Dino. Por isso, agora, em agosto, ele determinou a busca e apreensão contra o Raimundo Cotrim, justamente apontado como a fonte do Luiz Pablo. E aí entram duas questões absolutamente relevantes. Primeiro, que o relatório da Polícia Federal, que baseou a decisão do Alexandre de Moraes, concluiu que ele não cometeu nenhum dos crimes que o Alexandre tentava imputar a ele, ou seja, a tal operação foi baseada no material apreendido ilegalmente a partir de aparelhos de uma pessoa que era investigada por um crime que a Polícia Federal concluiu que ela não cometeu. Isso, por si só, já seria o suficiente numa democracia, num país normal, para anular todos os atos desse caso. E a segunda, que é aparentemente o ponto mais relevante e maior repercussão, é que o que aconteceu na prática foi que o Alexandre violou o sigilo constitucional, né, o direito constitucional, o sigilo da fonte do Luiz Pablo, que é um jornalista. E esse foi o ponto que dominou completamente os noticiários da semana passada para cá. Inclusive, no programa em que nós tratamos especificamente sobre esse caso, eu trouxe a hipocrisia das associações, das organizações, dos sindicatos de jornalismo, que há alguns anos faziam nota chamando o Bolsonaro de autoritário e faziam notas de repúdio contra ele, cartinha para a democracia, etc., e aplaudiam o Alexandre de Moraes. O negócio é que agora a água está batendo na bunda deles, porque o Alexandre e o Flávio Dino não gostaram nada da repercussão que deu a quebra do sigilo da fonte do Luiz Pablo, que apesar de ser jornalista, não concluiu a faculdade de jornalismo. E já que esse tema se tornou um problema para eles, agora a ideia é fazer com que cada vez menos pessoas sejam protegidas por essa garantia constitucional, né? O que eles querem é que seja revista a regra que permite o exercício da profissão de um jornalista, mesmo sem um diploma. Por quê? Porque o sigilo de imprensa, o direito à liberdade de imprensa, é um direito tão importante nas democracias ocidentais que ele é um direito que faz parte da liberdade de expressão, mas ele é quase que um outro direito. Você deveria dizer, né? Porque a liberdade de expressão já deveria englobar a liberdade de imprensa. Você fala assim, cada um fala o que quiser. Ora, se cada um fala o que quiser, então jornalistas também poderiam fazer o que quiserem. Mas quase todas as constituições, os textos legais, separam a liberdade de imprensa como uma coisa em si mesma. E uma vez que o Alexandre quer decidir quem é ou não jornalista, bom, aí eles podem quebrar sigilo de fonte, por exemplo, que é um dos pilares do jornalismo, sem nenhum problema. Vejam só, por exemplo, o que disse na semana passada o Alexandre de Moraes no STF e nessa semana em um evento em São Paulo. Está na hora de refletirmos sobre a questão do diploma de jornalismo. Naquele momento, o Supremo afastou, e até nas discussões, nem eu, nem Vossa Excelência estávamos aqui, nem o ministro Zanin, ministra Carmen, sim. Naquele momento, nominalmente, vários jornalistas foram citados, jornalistas conhecidos, sérios, que não têm diploma. Olha, há sempre um período de transição, o reconhecimento daquele que já está na profissão. Mas da mesma forma que no início do século o Brasil admitia rábulas, as pessoas não formadas em direito, isso foi afastado com uma regra de transição. Hoje, com as redes sociais, em que qualquer pessoa acorda e diz, a partir de hoje eu sou um jornalista, e começa no seu blog a ofender a honra de inúmeras pessoas e se escudar na liberdade de imprensa, e claramente nós não podemos normalizar isso e tratar essas pessoas como a imprensa séria, o jornalismo sério. Então talvez seja realmente o momento de refletirmos com uma regra de transição para aqueles que já exercem seriamente a profissão, mas como qualquer outra profissão no Brasil, uma regulamentação para evitar exatamente que, e Vossa Excelência disse, talvez o PCC, talvez o Comando Vermelho comece, não, infelizmente já se infiltraram em redes de desinformação nas redes sociais. E aí basta colocar especialista, jornalista, para tratarmos como tal. Então, é um momento de seriedade, principalmente para garantir o que é mais importante na Constituição nesse tema, a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é um dos pilares fundamentais da democracia. Se nós deixarmos
que a imprensa seja contaminada por pessoas que não são da imprensa, não são jornalistas e não lutam pela informação, nós estaremos desgastando um dos grandes pilares da democracia. Desacreditando as notícias, obteve grande sucesso. Hoje, um influencer que ninguém nunca aqui ouviu falar, o pessoal não faz a mínima ideia do que está falando, fala da guerra da Ucrânia até a derrota lamentável do Corinthians com Curitiba ontem, sabe comentar tudo. Esse influencer tem mais audiência do que o Jornal Nacional, do que todos os telejornais. Isso foi trabalhado para desacreditar. Quantas pessoas vocês conhecem que não acreditam mais na mídia tradicional e que seguem como se fosse uma religião fanática tudo que a bolha passa como notícia? Lavagem cerebral. A introdução e a contextualização foram necessárias, mas o meu ponto aqui nessa pauta é o objeto dessa fala do Alexandre. É ou não correto regulamentar a profissão de jornalismo? Inclusive revendo a dispensa de diploma para você exercer essa profissão? Será que qualquer blogueiro pode se considerar um jornalista? E cometer esse grave crime, essa atrocidade de ter mais audiência e credibilidade do que o Jornal Nacional? Não se enganem. Esses 2 vídeos do psicopata são sobre gente como eu e tantos outros que quebraram o intermediário que havia entre você e a informação de qualidade. Antigamente, se você quisesse saber o que estava acontecendo aqui nos Estados Unidos, você precisava esperar o editor do Jornal Nacional querer tratar daquilo, filtrar as informações que ele acha que você deveria saber, e aí um jornalistazinho de esquerda, aqui correspondente internacional, tinha que ir lá cobrir a matéria com o viés dele, e esse cara entregava para você o que ele queria. E você só tinha acesso ao que? A versão da Globo. E aí veio a internet e as redes sociais e quebraram esse sistema. Que agora você quer saber o que está acontecendo nos Estados Unidos, você liga o Paulo Figueiredo Show, que desbanca a Globo, desbanca a CNN, desbanca a Band, desbanca o SBT, desbanca a Rede TV, desbanca qualquer outra emissora todo santo dia. E você vai saber da versão sem o filtro da Globo e sem o filtro que o Alexandre quer colocar. A mesma coisa para o Brasil. Quando o Alexandre está falando sobre esse vídeo, essa é a síntese do que nós somos. Aquilo ali é nós. É o nosso movimento vencendo o alexandrismo. Por que eu digo que a gente venceu? Porque eu digo que o cara fez de tudo. Tem 4 anos, gente. São 4 anos que eu tô com as minhas redes sociais bloqueadas. São 4 anos que eu tô sem meu passaporte, que eu tô com as minhas contas bancárias bloqueadas. O Alexandre fez tudo, mandou prender, abriu processo, derrubou rede social, chutou cachorro, fez macumba. E ainda assim, ainda tô aqui. E a audiência continua bombando. A audiência continua bombando, enquanto isso a audiência da mídia tradicional vai para o espaço. Como ele reconhece. Como ele reconhece, como o Alexandre diz. O Alexandre reconhece aquilo que eu disse. Que eu digo aqui no programa, que cada vez menos pessoas acreditam na mídia tradicional. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança.
Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold, participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.